Hello guys, how are you doing? E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A partir do dia 18, nós temos algumas novidades aí, né? A partir do dia 18, as atividades serão quinzenais, ok? Elas vão valer por 2 semanas, ou seja, 4 aulas de inglês, o equivalente mais ou menos a 4 aulas de inglês. Você vai ter então do dia 18 ao dia 29 para fazer as atividades. Faça com calma, tá? Faça com carinho. Escolha um momento tranquilo para fazer atividades, sem pressa, tá bom? Nas semanas do dia 18 a 29, nós vamos retomar um pouquinho aquelas estratégias de leitura que nós começamos em sala de aula. Quando a gente começou a falar sobre leitura em inglês, eu disse para vocês que não é preciso usar o Google Tradutor para fazer leitura em inglês, né? Existem algumas dicas e algumas técnicas que você utiliza para compreender os textos sem precisar traduzir todas as palavras que ali estão. Então vamos retomar algumas dessas dicas que eu dei em sala de aula para que você possa aplicar aí nesses exercícios dessas 2 semanas. A primeira dica que tem aí é a seguinte: não tenha pressa na leitura. Às vezes você precisa ler o texto 2, 3 vezes, ok? Então, escolha um momento tranquilo, um momento que você não está com pressa, um momento que você não vai emendar com uma outra atividade. Você tem aí 15 dias para fazer, escolha um dia para fazer só o inglês, tá bom? Outra coisa, quando você fizer a sua primeira leitura do texto, vá rastreando as palavras que você já conhece, palavras que você já se lembra, que você já adquiriu, e aquelas palavras que se parecem com o português, que a gente chama de cognata. A escrita dela se parece com o português e na hora de falar também se parece com o português, ok? São palavras que ajudam bastante na sua leitura, a compreender uma frase, a guiar você na sua leitura, ok? Segunda dica, faça uma análise das imagens que o texto contém. As imagens são recursos e ferramentas muito importantes para te ajudar a compreender o texto. E você precisa ler as imagens e relacionar essa leitura da imagem com o que está escrito no texto, certo? Então, nunca deixe passar a imagem do texto de batido. Observe bem as imagens, que elas também vão te dizer bastante coisas relacionadas ao texto. Terceira dica, questione-se, pergunte, converse com o texto. Aproveita que você vai estar sozinho aí, né? E ninguém vai te chamar de doido, e comece a fazer perguntas. Olhe para o texto e pergunte: que tipo de texto é esse? É uma receita? É um anúncio de jornal? É um texto para minha diversão, né, de entretenimento? É um texto de instrução? É um guia? Então você vai conversando com o texto antes de já partir para a leitura, ok? Na própria forma, na estrutura do texto, no formato que ele vem, você já consegue responder essas perguntas. Outra coisa que você deve perguntar: qual é a finalidade do texto? Ela vai me informar, ele vai me instruir, ele vai me divertir, ok? Procure aí algumas palavras chaves, algumas palavras que são muito importantes no texto e que vão aí resumir o assunto do texto, tá bom? Outra dica: levante hipóteses de leitura. É aquela questão de você pensar naquilo que você vai ler. Não importa se o seu pensamento não vai estar correto, né? Mas o importante é você ter essa conversa com o texto. Ah, eu acho que esse texto vai falar sobre esporte. Eu acho que esse texto vai falar sobre o tempo, o clima. Ah, eu acho que esse texto vai falar de política. Ah, é uma receita de um bolo. Então você começa a pensar o que é que esse texto vai trazer para você e levantar hipóteses. Não fique muito ligado na assertividade, se você vai acertar ou não. O importante é conversar com o texto, tá bom? Por último, eu deixei aqui um link de uma aula muito interessante que vai aprofundar um pouco nessas técnicas de leitura. Quero lembrar vocês que nesse tempo que a gente está em isolamento social, você é o grande agente da sua aprendizagem. Então, se você tem acesso ao YouTube, olhe essas aulas, procure assistir esses vídeos que a gente está mandando como dica, porque eles vão fazer uma diferença para você depois. Você vai saindo na frente, você se aprofundando na sua atividade, né? A gente já está partindo aí para um outro momento da aprendizagem que o professor não é mais o detentor de todo o saber, né?
que você, aluno, é o agente da sua aprendizagem. Então, você tem que se interessar por aquilo que você vai aprender e ir buscando mais fontes de conhecimento. Então, se você pode, acesse a aula Técnicas de Leitura para Interpretação de Textos em Inglês. É uma aula rapidinho, não demora não, e é muito importante, tá bom? Vamos começar então? Primeira atividade, então, observe a comic strip. É uma tirinha. Repare que eu já identifiquei o texto para você. É uma tirinha. Depois você vai marcar verdadeiro ou falso. Mas antes da gente começar já a ir marcando verdadeiro ou falso, vamos conversar com esse texto que está aí. Vamos pensar. Uma comic strip, uma tirinha, é publicada em que veículos, em que meios? Ela é publicada em jornais, em revistas, em quadrinhos. Para que ela serve? Às vezes para criticar alguma situação, às vezes para divertir, né, bem-humoradas, às vezes as duas coisas, né, critica com humor, ok? Agora vamos fazer uma análise da imagem da tirinha. Lembra que eu falei que isso é importante? Ela vai dizer muita coisa para você. Quantas pessoas participam dessa história? Eu tenho aqui uma mulher e um menininho. Em que ambiente eles estão inseridos? Né? O que esse menino está fazendo? O que essa mulher está fazendo? Repare que ela aponta para a porta, né? No segundo quadrinho, olha o que aconteceu depois dessa cena. Ok? Já diz muita coisa, né? Agora vamos então analisar o que a moça falou. Primeiro, busque palavras que você já conhece. Ok? Palavras que você já sabe o significado. Depois, palavras cognatas. E aí tente relacionar o que ela falou com o que aconteceu. Quando você fazer esse levantamento de hipóteses, você vai vir aqui, ler as frases que estão em português, observar elas aqui no texto, né, confirmar se elas são verdadeiras ou se são falsas. Tudo bem? Número 2. Qual palavra em inglês, aqui dessa tirinha, equivale à expressão ir para fora, sair? Você tem 3 opções, observe aqui na tirinha e escolha apenas uma opção correta. Exercício 3, mais uma comic strip. Eu gosto muito de trabalhar com tirinha, porque a tirinha é bem humorada e ela traz o recurso da imagem, que ajuda bastante a gente a compreender o texto, tá bom? Então, essa tirinha aqui, ela já é desenvolvida em 3 quadrinhos, né? O quadrinho 1, o quadrinho 2 e o quadrinho 3. Antes de partir para a parte da leitura, da escrita, vamos analisar as imagens, os personagens, quem são, como eles se posicionam na tirinha, em que lugar eles estão. Agora, faça uma busca de palavras conhecidas, palavras cognatas, né? Agora, faça uma análise do que está escrito na tirinha com as imagens do que está acontecendo. Depois disso, você vai poder, então, responder em português, quando a pergunta estiver em português, a resposta em português. As atividades que estão aqui, da letra A à letra F, ok? Tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Vai dar certo. Exercício 4. Ainda relacionado a essa tirinha que a gente viu aqui do cachorrinho e do homem aqui vestido de, parece que é um policial, um guarda, né? Você vai escolher apenas uma alternativa correta, tá? Analise e tem mais... Oh, desculpa, eu falei errado. Mais de uma alternativa pode ser correta. São opções corretas. Então, mais de uma você pode marcar como correta. Quais são os sentimentos nessa situação que o cachorro expressa na primeira tirinha, na segunda tirinha e na terceira tirinha, ok? Você pode, então, marcar o X em mais de uma opção. Número 5. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre verbos de ação, verbos que expressam alguma ação, ok? Eu tenho aqui, que aliás é uma retomada de conteúdo da atividade da semana anterior, tá bom? É só para você ir memorizando e complementando aquilo que você já fez. Eu tenho aqui a palavrinha, vamos repetir comigo? Walk, run, play, read, write, jump, talk. E aqui as pessoas exercendo essas atividades. Então, qual é a pessoa que está walking?
qual é a pessoa que está running, qual está playing, reading, writing, jumping e talking, ok? É só ligar as pessoas ao verbo da ação que elas estão praticando. No último exercício, ele tem duas etapas. A primeira etapa são verbos de ação do número 1 ao número 16. Se você quiser ler comigo aí, repete aí. Vamos lá. Number 1, watch. 2, play. 3, exercise. 4, open. 5, walk. 6, close. 7, sit. 8, write. 9, jump. 10, read. 11, give. 12, run. 13, dance. 14, talk. 15, sing. 16, listen. Primeira atividade, então, é você relacionar as imagens com os verbos. Repare que cada imagem tem uma bolinha para você colocar o número do verbo que tem aqui. Vamos ver um exemplo aqui? O número 1, eu tenho um menino com fone de ouvido. Ele está listen. Listen é o verbo ouvir, é o número 16. Então, eu vou pôr o 16 aqui nessa bolinha aqui. Depois que você colocar, né, fazer essa relação de imagem com palavra todinha, de todos aqui, você vai procurar esses verbos aqui no caça-palavras, ok? Pessoal, para essas 2 semanas, nós temos essas atividades, tem bastante habilidade importante para você treinar, tem um vídeo para você assistir, então não desanime, ok? Se você tiver alguma dúvida, se você precisar conversar comigo, toda quarta-feira, todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, eu estarei online. Então, você pode me chamar lá no Facebook da escola, pode comentar o vídeo, pode deixar sua pergunta, que eu estarei lá para responder, tá bom? Entra lá, pode dizer um oi para mim, que a gente vai matar um pouquinho da saudade. Bye, bye!